E aí, Ruth? Beleza? Vamos começar? Dá para esperar mais não. Você está me ouvindo? Confirma aí, por favor. Está me ouvindo? Oh, beleza, vamos lá. Hoje vai ser aquele esquema um pouquinho mais rápido, porque eu vou resolver três questões e depois eu vou passar um exercício para vocês me entregarem no final da aula, certo? Então, na verdade, para vocês vai ser aula o tempo todo, né? Ok? Então, deixa eu compartilhar aqui contigo. Me avisa aí se está compartilhando. Deixa eu ver aqui o que você digitou aqui. Beleza, então vamos lá. A ideia aqui é o seguinte: é pegar esse texto aqui enorme, ó, olha o tamanho dele. É muito grande, certo? Agora, veja, além do tamanho dele, se você prestar atenção, tem palavras bem desconhecidas. Aqui é o nome dele, né? Então não tem problema, certo? Pegar aqui, deixa eu ver, uma palavra que seja bem temática com o que eu quero. Por exemplo, aqui, a palavra, praga, tá? Você tem, por exemplo, a palavra, aí você vai falar aqui em castelo, você vai entender por que depois. Vai falar aqui de política, bloco soviético, tá vendo? Política. Então, não é um tema tão simples, né? Então, como é que a gente poderia fazer para amenizar isso daí na hora de uma prova? Claro que na hora do Enem, a prova não, os textos não são tão grandes, porém, está ficando cada vez maior, tá? O tamanho do texto. Então, a gente tem que se adaptar com o grande, né? Para a gente poder entender e resolver mais rapidamente o pequeno ou o médio, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, olha o que acontece aqui. Bom dia, Tawane. Olha o que acontece aqui. O texto é grande, eu vou direto na pergunta, né? Então, veja bem. Frank Zappa, que é esse cara aqui, ó, certo? O que é que acontece? Ele era muito amigo de Paul Wilson. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai procurar o seguinte, você vai procurar onde tiver essa ligação entre dois nomes, Paul Wilson e Frank Zappa. Aí, vamos lá, você... Fala, Arnaldo. Vamos lá. Aí você procurou aqui, procurou. Aí aqui você achou Frank Zappa de novo. Beleza, mas tem a ver com Paul Wilson? Aí você continua. Você continua. Eu vou resumir para vocês aqui, certo? Só para a gente não ficar perdendo tempo. Aí você continua lendo, lá na hora da prova. Continua lendo e você não achou. Aí quando você vem aqui, ó, você encontra Paul Wilson. Aí você, opa, tem Frank Zappa, tem Paul Wilson, certo? Então olha o que ele diz aqui, ó. Eu pensava em Frank Zappa, como um amigo. Conhecê-lo foi como entrar num mundo diferente daquele que eu vivia enquanto presidente. Aí veja bem, aí você pensa, já sei. Então Paul Wilson é presidente, era presidente. Por quê? Porque você pensa assim, eu pensava, ele falando aqui, né, ó, eu pensava em Frank Zappa como um amigo. Conhecê-lo foi entrar num mundo diferente do que eu vivia enquanto presidente. Aí beleza, aí você diz, eles eram amigos? Aí tem que ter cuidado. Por quê? Porque quando você continua lendo aqui, ó, whenever I feel like escaping from that world, in my mind, at least, I think of him. Não importa o quanto eu pensava em sair desse mundo, né, que estava na minha cabeça, eu pensava, no final das contas, né, pelo menos eu pensava nele. Beleza. Isso aqui você não precisaria nem ter lido. O que você precisaria ter lido é só isso aqui, ó. Traduzido do tcheco por Paul Wilson. Então, Paul Wilson não tinha nada de presidente. Quem está falando aqui realmente é o presidente, mas não é Paul Wilson. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Eles não eram amigos, certo? Por quê? Porque apenas o texto foi traduzido por Paul Wilson. Então, ele não tem nada a ver aqui com a história de Frank Zappa como presidente, citado aqui no texto. Então, era muito amigo? Não. Aí, Frank Zappa não chegou a sair de Praga. Aí, o que, é que você vai fazer? Como o texto é grande, a gente está tendo o trabalho de buscar, né?
em vários pontos, porém, sempre especificamente, ó, tem que ligar Praga com Frank Zappa para saber se ele saiu de Praga. Ora, vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Ele começa falando de Frank Zappa, um dos deuses, né? Aí, tchecos, né? Do underground. Underground aqui, vou explicar para vocês uma coisa que não precisava, mas só para vocês saberem. É do cenário musical underground. Aquele cenário musical que não é tipo que aparece na Rede Globo. Entendeu? Mas vamos lá. Durante as décadas de 70 durante a década de 70 e a década de 80, certo? Era uma era de completo isolamento, certo? Aí, ó, local rock musicians, os músicos de rock local e o público. Aí eu não vou dizer isso aqui porque eu vou precisar daqui a pouco para uma questão. Mas o que acontece é o seguinte: você vai procurando onde tiver Praga, certo? E ver se ele sai de lá. Aí, continuando aqui, você vai lendo, lendo. Se não conseguir ler tudo, não tem problema, porque até aqui, ó, não tem nada a ver com o que eu quero, certo? Aí, ó, começa a falar em Frank Zappa de novo aqui. Aí você vai começar a ler com atenção para saber se tem alguma coisa a ver com Praga, com ele ter ficado em Praga ou ele ter saído, certo? Aí você continua lendo aqui, até agora parece não ter nada a ver, certo? Ó, aqui, vamos lá. Eu nunca sonhei que eu pudesse um dia conhecê-lo. Isso é o presidente falando, ó, de Frank Zappa. Aí, só para situar vocês, que também não precisava, Frank Zappa foi, né, um grande guitarrista e revolucionário político aí, certo? Bom, eu nunca sonhei que um dia pudesse conhecê-lo, mas shortly after the revolution, ó, mas logo depois da revolução, quando eu já era presidente, Zappa turned up in Prague. Ó, ele aportou em Praga, ou seja, ele chegou em Praga. Ele chegou durante um período ainda vibrante da energia revolucionária. Aí pronto. Só que, vamos voltar aqui agora. Ele não chegou a sair de Praga. Como ele não chegou a sair? Ele nem era de lá, ele chegou lá em Praga. Entendeu aí? Então, falso. Aí vem a letra C. Visitou o presidente logo depois da Revolução que esfacelou o Bloco Soviético. Olha o que acontece aqui, gente. Visitou o presidente logo depois da Revolução. A gente leu mais ou menos isso aqui, ó. Ó, cadê? Eu nunca sonhei, isso é o presidente falando, né? Eu nunca sonhei que um dia poderia conhecê-lo. Mas logo depois da Revolução, quando eu já era presidente, ele chegou em Praga. Então, letra C. Visitou o presidente logo depois da Revolução que esfacelou o Bloco Soviético. Aí você vem aqui e marca. Quer dizer, o texto ele é meio complicadinho. Vai falar de política? Vai. É um tema mais rebuscado? Porém você tem como pegar por trechos a resposta, sem precisar do texto inteiro. Entendeu? Alguma dúvida em relação a isso aqui, gente? Digam aí se vocês têm dúvida. Coloca aí no chat. Está ok? Aí, para quem ainda ficou tipo, professor, tinha como ler mais alguma coisa para ter certeza que era o presidente? Ele, além de ter falado, né, na cara aqui, ele ainda diz, ó, he jammed with local musicians, ó, ele se juntou aos músicos locais e paid me a visit. E me pagou, eles falam isso, né, me pagou uma visita, me fez uma visita no castelo, e por aí vai. And we went out drinking together. E fomos beber juntos. Por aí vai, certo? Beleza? Ruth tá tranquilo? Ok. Vamos lá. Certo? Aí vamos para a questão número 2. Pode-se afirmar que os músicos de rock da Tchecoslováquia eram perseguidos pela polícia em 1991? Vamos lá, a gente já tinha lido. Primeira coisa que a gente vai ver não é nem músicos da Tchecoslováquia, é 91. Certo? A gente vai procurar em 91. 91 foi que eu vi 91. Vamos procurar aqui. Aí está aqui, ó. Gente, em 91 teve um concerto de gala, ou seja, um show chique, para celebrar a partida das tropas soviéticas da Tchecoslováquia. Então, o que houve em 91 foi isso, não foi perseguição. Agora, vamos lá. Aqui fala em perseguição, fala que é aquele trecho que eu disse que não podia dizer naquela hora.
os músicos de rock locais, certo? E o público eram hounded, perseguidos, caçados. Inclusive, cão de caça em inglês é hound dog. Eles eram caçados pela polícia. O problema é que não tem aqui, não foi em 91. Então, aqui é uma meia-verdade. Logo, meia-verdade é mentira. Entendeu aí? Então, o que aconteceu em 91 não foi a perseguição. Ele juntou dois pontos aqui do texto para enganar vocês. Aí vamos lá. O rock não é, senão, uma forma musical que se restringe ao seu campo artístico. Ora, vamos lá. Ele vai estar o tempo todo aqui, o texto vocês já sabem que fala de política. Tem um músico envolvido, então já começa a dar margem aí para dizer que o rock não é só isso, certo? Agora, onde é que a gente poderia achar alguma coisa que ligasse os dois, né? Primeiro, ele foi visitar o presidente. Isso é só uma pista. Isso não é ser... pode visitar o presidente só como músico, não necessariamente como político, certo? Mas a gente vai achar aqui pontos onde a gente possa provar que ele tinha a música rock, né, o estilo rock, ele tinha a ver com política, certo? Então vamos lá, isso está onde? Olha, o que o fascinava e o excitava, excitava em inglês, gente, qualquer coisa, né? Sexualmente não. Vamos lá. Era a ideia de que o artista tinha um papel ativo na política. Pronto, acabou. Então ele está falando aqui o tempo todo, né, de um roqueiro e da sua influência na política. O rock não é, senão, esse senão quer dizer apenas, né? Uma forma que se restringe ao seu campo artístico. Não, isso é falso. Aí, letra C. A doença que acometia Zappa por tanto tempo impediu de ir à Praga. Eu não preciso nem olhar doença nenhuma, porque você já sabe que ele foi para Praga encontrar o presidente lá. Então, falso. Zappa participou de um concerto musical que celebrava a retirada das tropas soviéticas da Tchecoslováquia. Aí sim, vocês já viram isso quando a gente falou em 91 aqui, ó. Certo? Olha só. Ele apareceu com Michael Colcap e sua banda. Onde? Nesse concerto aqui, ó. Então você matou a tua questão sem ter que ir no texto inteiro. Tá vendo? Um texto difícil, um texto mais complicadinho, mas você consegue com pequenos pontos. Aí vamos lá. O presidente tcheco convivia com grandes estrelas internacionais da música pop. Bom, olha o que ele diz aqui. Eu nunca sonhei em conhecer um dia, né? Aqui tem essa parte aqui, tá? Mas logo depois da Revolução, quando eu já era presidente, Zappa apareceu e ele se juntou com músicos locais. Ele não convivia com grandes estrelas da música, não. Entendeu? Internacionais. Isso foi um ato único na vida dele. Aí ficou sabendo que Zappa brigara com seus ministros por divergirem quanto ao papel social do artista. O que é que eu procuraria aqui? Ministro. Tá? Onde é que a gente pode achar isso aqui? Vamos lá. Vamos procurar comigo aqui. A palavra ministro já vai ajudar muito. Eu estou procurando com vocês, viu, gente? Vou começar por aqui, ó. Certo? Pronto. Achamos. Aqui. Gente, olha só. Ó, aqui diz, o que o fascinava, né, como a gente já viu, é o papel ativo do músico, né, na política e tal. He gave serious thought to offering unofficial assistance to our country. Ele ofereceu uma ajuda não oficial ao nosso país, né? Tanto na cultura quanto na esfera econômica.
E eu aprendi mais tarde que ele, porque, ó, he had discussed, que ele tinha discutido o assunto em detalhes com os ministros. Ele não brigou com os ministros, ele foi discutir o assunto necessário com os ministros. Entendeu? Então morreu aqui, certo? Beleza? Aí vamos lá. Não teve oportunidade real de conversar pessoalmente com Frank Zappa? Óbvio que teve. Ele foi fazer uma visita para o presidente no castelo, vocês já viram isso. Declarou que na sua escapada de Praga havia pedido ajuda a Zappa. Bom, e você pode também ter a opção de já ver a letra E, né? Já que só tem duas. Afirmou que Zappa se identificava com a ideia de que o artista desempenhava um papel ativo na política. A gente, inclusive, já viu que a resposta seria essa umas 3 vezes, né? Que foi aqui. O que o fascinava era que ele pensava exatamente que o artista tinha um papel ativo na política. Então, gente, 3 questões, certo? Resolvidas de forma rápida, ok? Uma simples análise, para que vocês não tenham que ficar pensando em ter que ler o texto inteiro, não sei quantas vezes, para poder responder a uma questão, certo? Bom, para quem chegou agora, gente, porque eu fui logo avisando para a Sucena que vocês vão agora me entregar, tá? A atividade lá no nosso grupo, e a atividade é exatamente essa aqui, ó, certo? Ó, violência nas escolas japonesas. A primeira questão é para você colocar verdadeiro ou falso, de acordo com o texto. A segunda, vocês vão ligar os sinônimos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu escolher um aqui. Por exemplo, worrying, preocupante, né? Você ligaria com o quê? Alarming, alarmante, certo? Vou dar outra colher de chá aqui, viu? Por exemplo, lack, vamos pegar lack, seria o quê? Lack quer dizer o quê? Falta. Vocês ligariam com o quê aqui? Alguém poderia dizer? Ruth? Ninguém? Então pronto, então eu vou deixar para vocês. Então. Já disse uma, ok. Don't have, exatamente. Certo? Pronto, beleza. Aí vamos lá. E a terceira etapa, vocês vão ligar as frases. As frases que elas têm a ver, obviamente, com o texto, tá? Certo? Por exemplo, aqui. School children are becoming. As crianças da escola estão ficando o quê? Estão se tornando o quê? Você não poderia, por exemplo, marcar isso aqui nunca. Estão se tornando por professores? Estão se tornando seus temperamentos? Não tem nada a ver, né? Estão se tornando o quê? Só um minutinho, gente, que Mary Jane tá ligando para mim aqui. Só um minuto. Só um minutinho, viu? Eita, Mary Jane dizendo que o horário foi mudado por hoje. Vocês sabiam disso, gente? Ela tinha ficado no grupo. Então peraí. Primeiro horário seria eu no primeiro ano. Eita, então agora fazer o quê? Bom, então Bom, de qualquer forma, ainda bem que eu já ia dispensar vocês mais cedo. Então vocês vão fazer o seguinte. Confirma comigo aí, Ruth, rapidinho. O horário de vocês comigo seria que aula? Ela colocou que ia ser Caio, Rogério e. Ai, meu Deus, esqueci. Tchau. Só, dá uma olhadinha aí, por favor. É porque ela colocou Eduardo, Caio e Só tem Rogério. Caio, Rogério e Irlan. Caio, Rogério. É porque eu não sei se aqui é ou se é primeiro ano, se é dois ou se é segundo ano. Tipo, primeiro horário ou se é primeiro ano. Mas acho que é primeiro horário, por exemplo. Não, mas aí não tem lógica, não. A minha aula, pelo que está escrito aí para você, que ela colocou diferente aqui para mim.
Pelo que está escrito para você aí. A minha aula no terceiro ano seria qual? Ah, não Ela colocou. não colocou. Ah, por isso que ela está dizendo, você não era para dar aula. Então é o seguinte, então vocês podem me entregar até a noite o exercício, certo? Eu vou colocar lá no nosso grupo, beleza? Todo mundo dispensado e correndo lá para a aula de sei lá de quem. Tchau. Vamos lá. Vou mandar pro grupo, viu?